A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 27 ao 31, que vai nos dizer assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós observamos, irmãos, que Jesus, ele deu uma ordem para que Pedro fosse ter com ele. Quando Pedro pede: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo, o Senhor diz a ele: vem. E Pedro até anda por sobre as águas, mas a Bíblia nos diz que ele começa a reparar na força do vento. Ele começa a olhar para os lados, ele começa a tirar, irmãos, os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos daquele que te chamou. Muitas vezes vai haver adversidades, lutas, problemas, fofocas, contendas, calúnias para tentar tirar você do foco. Mas o Senhor está dizendo: não repare na força do vento, não repare nas adversidades. Você observa que quando a Bíblia nos diz que Pedro teve medo, ele começa a submergir. Se o teu medo for maior do que a tua fé, você pode ter certeza que você começará a submergir. Você vai começar a ver as coisas que estão ao teu redor, que querem te parar, te sufocando. Era isso que estava acontecendo com Pedro. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o Senhor está dizendo: enquanto você estava olhando para mim, você estava bem, estava caminhando por sobre as águas, a sua vida estava andando, mas agora você está reparando no que está acontecendo ao redor. Você tem colocado os teus olhos naquilo que não é para você colocar, e por isso você está submergindo. Aleluia. O Espírito Santo, ele está falando com pessoas neste exato momento. E ele está dizendo para você: tire os teus olhos daquilo que vai te afundar. Tire os teus olhos daquilo que vai te levar à ruína. A Bíblia nos diz que os olhos são a candeia da alma, irmãos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Pedro estava com o dono da vida diante dele, dos olhos ali dele. Pedro estava com o Senhor dos exércitos. Era para ele fitar os olhos naquele que é todo poderoso, que disse para ele: vem, quando ele pediu. Nós precisamos voltar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que nos chamou, para aquele que nos separou. Você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu, você sabe quem foi que disse para você: vem. Então por que você está olhando para aquilo que estão falando de você? Por que você tem reparado nas caras feias das pessoas? Porque estão te olhando torto. O Senhor está dizendo: teu alvo sou eu. Declare comigo: o meu alvo é Jesus e nada vai me parar. O meu alvo é Jesus e nada vai me parar. Se o teu alvo for Jesus, meu irmão e minha irmã, nada lhe para. Você não afunda. O Espírito Santo está conversando com pessoas aqui neste exato momento, dizendo para você: pare de olhar para aquilo que é contrário, porque quando você fita os teus olhos naquilo que não te traz fé, o medo começa a entrar no seu coração, o medo começa a entrar na sua vida, o medo começa a querer tomar conta de você. Por isso, vigia. Declare comigo: eu vou vigiar com os meus olhos, vou fitar eles no meu Deus. Eu vou vigiar com os meus olhos, vou fitar eles no meu Deus. E isso, irmãos, é mais sério do que o que a gente pensa, né? Porque os nossos olhos, eles contemplam muitas coisas, não é verdade? Ainda mais com a internet hoje, né? Nós temos hoje acesso a muitas coisas somente com um clique. E Deus está dizendo: vigia também com o que você tem alimentado os teus olhos, porque Pedro começou a olhar para a força dos ventos. Talvez você tenha olhado aí para tantas notícias ruins, para tantas coisas, tanta apostasia, tantos escândalos, que você está com a fé desfalecendo. O Senhor hoje diz para você: não é para você dar lugar para o medo, é para você dar lugar para a fé. Declare comigo: eu não vou dar lugar ao medo, eu vou dar lugar à fé.
Pedro estava indo bem, estava caminhando por sobre as águas, porque Pedro andou por sobre as águas. Versículo de número 29, ele me disse, vem. Jesus deu a palavra, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Pedro andou e foi ter com Jesus. Se ele estava indo ter com Jesus, os olhos dele precisavam estar onde? Em Jesus. Quando você vai para a igreja, você vai com os olhos em Jesus. Quando você vai trabalhar, os seus olhos precisam estar em Jesus. Aonde você estiver, você não pode ficar olhando para as pessoas, para o seu redor, para o que está acontecendo no mundo, porque senão, certamente, a sua fé sucumbirá. Certamente você vai acabar desfalecendo no meio do caminho. Se ele estava indo ter com Jesus, ele não poderia ter olhado para a direita, para a esquerda, ele tinha que olhar para Jesus. Qual é o teu alvo, meu irmão? Qual é o teu alvo, minha irmã? Não deixe ninguém fazer você esquecer qual é o teu alvo. Muitas vezes, irmãos, o excesso de informações faz a gente esquecer aonde a nossa fé está firmada. Mas hoje o Senhor te convida a voltar a olhar para Ele. Por quê? Porque Ele está observando que a força tem sido contrária do vento e você está começando a ter medo. E aonde tem o medo, a fé, irmãos, ela não vai conseguir imperar. Porque o medo paralisa a fé. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Caminhar por sobre as águas, irmãos, não é para qualquer um. Passar as situações que você já passou, viver as circunstâncias que você já viveu, ter os testemunhos que você tem, não é para qualquer um. Você tem experiência com Deus. Pedro tinha experiência com Jesus. Estava ali andando, irmão, sobre as águas. Você vê como os olhos são perigosos. Pedro estava andando, estava tudo bem, mas quando Pedro começa a desviar o olhar, cuida dos teus olhos. Declare comigo, eu vou cuidar dos meus olhos. Eu vou cuidar dos meus olhos. O que está diante dos teus olhos hoje? O que é que você tem alimentado a sua vida espiritual com o quê? Tem sido com a leitura da palavra? Tem sido com a oração constante? Tem sido com livros que te edificam? Com vídeos, com palavras de Deus? Ou você tem visto coisas que não edificam a sua fé? E por isso você está observando que a sua fé está sendo minada. E por isso você está se sentindo cada dia mais distante. Cada dia mais frio. Cada dia você parece que está afundando mais. E o Senhor está dizendo, sabe o que é isso? Desviou o olhar, Amanturibiandaraia. Você não tem perguntado, Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo te sentir mais como eu te sentia. Eu não consigo ouvir tua voz como eu ouvia. Eu não consigo ter experiências, aramandarasto, como eu tinha contigo. E o Senhor está dizendo, é porque os teus olhos estão desviando do foco. O teu foco é os céus. O teu alvo é os céus. Então você precisa ter uma vida que está realmente todos os dias conectadas a Jesus, olhando para Ele. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. Então certamente as coisas piorarão, não vão melhorar. E quando elas começarem a piorar, nós precisamos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Porque senão acontece conosco o que aconteceu aqui com Pedro. Ele começou a submergir. Ele começou a olhar para a força do vento. Versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele começou a ter medo porque ele começou a olhar para aquilo que ele não deveria olhar. Quando você olha para aquilo que você não deveria olhar, quando você desvia o olho, né, o foco de Jesus, você começa a ter medo. E quando Pedro começou a ter medo, ele começa a submergir, ele começa a afundar. O Senhor hoje está dizendo para você, eu escutei o teu grito de socorro quando você disse, salva-me, Senhor. Eu tenho observado que eu estou me sentindo mais fria. Senhor, não deixa eu desviar. Eu tenho me sentido mais frio. Senhor, não deixa eu desviar
desviar da minha fé, não deixa eu ser um crente desviado, porque tem muitos irmãos que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas estão desviados há muito tempo, estão afastados, não sentem mais presença, o Espírito Santo não habita na vida deles, e o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor não nos chamou para sermos meros religiosos, mas o Senhor nos chamou para termos com Ele comunhão, para fitarmos os olhos nele, dizendo: é Ele que é o dono da minha alma, Ramandaraia, é a Ele que eu sigo, é a Ele a quem eu amo, foi Ele quem morreu por mim. Podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser, eu continuo olhando para Ele. Não esqueça onde está o seu foco, declare comigo: o meu foco está em Jesus. O meu foco está em Jesus. Não olhe para as circunstâncias contrárias, não olhe para o cenário desfavorável, mas comece a olhar para aquele que te chamou. A Bíblia nos diz que Pedro gritou: salva-me, Senhor. Porque ele sabia que ele estava morrendo. Ele sabia que se Jesus não viesse ali, irmãos, a intervir, ele iria morrer, ele iria perecer. As águas não teriam piedade de Pedro. Você está pensando que o mundo vai ter piedade de você? Você está pensando que o inimigo vai ter piedade de você? Coitadinho, está submergido. Não, ele quer mesmo que você seja destruído. O mundo jaz no maligno. Então, as pessoas, irmãos, que são usadas pelo inimigo vão querer te ver afundando. O Senhor está dizendo: se você tirar os olhos de mim para olhar para aqueles que estão lhe criticando, para aqueles que estão falando aquilo que não é verdade, para olhar para o foco que não sou eu, você vai acabar submergindo, você vai acabar afundando, você vai acabar se perdendo. Então não perca o foco. Lembre-se: quem me chamou, quem morreu por mim, quem me salvou foi Jesus. Declare comigo: eu não vou perder o foco. O meu foco está em Jesus. Eu não vou perder o foco, o meu foco está em Jesus. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão para Pedro. E através dessa palavra eu contemplo Jesus estendendo a mão para pessoas aqui que estavam submergindo. Porque muitas circunstâncias contrárias, muitas informações, muitas notícias estavam fazendo a tua fé sucumbir. Você não estava cuidando dos teus olhos. Você não estava cuidando daquilo que você coloca diante dos teus olhos. E por isso a sua vida espiritual estava, indo de mal a pior. Mas hoje o Senhor diz para você: eu estendo a mão e hoje te salvo. Eu hoje estou te salvando. Não duvide do que o Senhor pode fazer. Jesus perguntou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes agimos igual a Pedro. Duvidamos do que o Senhor pode fazer, duvidamos do que o Senhor tem na nossa vida, duvidamos de quem o Senhor é na nossa história, porque isso não pode acontecer, mas acaba acontecendo, né, irmãos? Mediante as palavras contrárias, aos descréditos, muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Pedro estava indo bem, mas se perdeu no meio do caminho porque começou a olhar para o que não devia. Você estava indo até bem, mas hoje você sabe que a sua fé está um pouco abalada, que você está cansada, que você está cansado, que você tirou um pouco o foco de Jesus. E os seus olhos estão querendo passear por outros lugares. E o medo tem tentado tomar conta do seu coração. Será que isso vai valer a pena? Será que é para eu continuar orando? Será que eu tenho que continuar crendo que Deus vai fazer algo na minha vida? E Deus está dizendo: não dê lugar à dúvida, mas dê lugar à fé. Declare comigo: eu não vou dar lugar à dúvida, eu vou dar lugar à fé. Eu não vou dar lugar à dúvida, eu vou dar lugar à fé. Jesus estava ali, irmãos, com Pedro. E subiram ambos para o barco e cessou o vento. Versículo 32. Jesus está ao seu lado. Jesus está contigo. É por isso que ele te encontra hoje. É por isso que ele não vai deixar este mar te submergir. Essas aflições, essas informações, essas notícias, essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo não vão te parar, não vão parar a sua fé, porque hoje Jesus te encontra novamente. E ele diz para você: não perca o foco de novo. Não tire os teus olhos daquele que te chamou. Porque algo pior pode acontecer, irmãos. Quando nós tiramos o foco de Jesus, nós podemos morrer. As aflições desta vida, as lutas,
O excesso de informação pode acabar nos matando espiritualmente. E o Senhor está dizendo a partir de hoje: fite os teus olhos em mim. Lembre-se quem foi que te chamou, quem te separou, quem te escolheu e quem disse para você: vem. Quem deu a ordem para Pedro ir caminhando por sobre as águas foi Jesus. Quando Jesus nos dá uma ordem, irmãos, nós não duvidamos da ordem de Jesus. Nós não olhamos para o vento contrário, para as palavras de maldição, para aqueles que estão desacreditando, porque no nosso caminho sempre vai ter o que é contrário. Porque aqui você vai observar que o vento estava contrário. O vento não estava favorável, e muitas vezes o vento vai estar desfavorável para nós, vai estar contrário, mas nós precisamos olhar para Jesus. O meu foco está nele, eu creio nele, foi ele que disse: venha, então eu não vou olhar para as circunstâncias contrárias. O Senhor está dizendo: não olhe para aquilo que está ao teu redor. Não olhe não olhe para aquilo que é contrário. Declare comigo: os meus olhos estão em Jesus. Eu não vou olhar para aquilo que é contrário. Os meus olhos estão em Jesus. Eu não vou olhar para aquilo que é contrário. Hoje o Senhor está te restaurando. Hoje o Senhor está pegando você pela mão e dizendo: eu estou restaurando a nossa comunhão. Eu estou restaurando a nossa aliança. Você vai voltar a sentir minha presença. Você vai voltar a ter revelações. Você vai voltar a ouvir minha voz. Mas não esqueça: fite os teus olhos em mim. Quando os teus olhos estiverem em Jesus, você não vai submergir. Quando os teus olhos estiverem em Jesus, você não vai naufragar. Jesus está contigo. Não esqueça, o teu foco não pode ser os homens, não pode ser nada nessa terra. Precisa ser Jesus. Declare comigo: o meu foco é Jesus. O meu foco é Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos fazer, meu Deus, lembrarmos que o Senhor está no controle. Obrigada por nos mostrar, Senhor, que o Senhor continua conosco, Pai. Que o Senhor não perdeu o controle de nada, que os nossos olhos precisam estar postos em Ti, porque quando olhamos para o Senhor como alvo, meu Deus amado, da nossa vida, como aquele que nos chamou, como aquele que nos separou, como aquele que nos escolheu, nós não, meu Deus amado, afundamos, nós não caímos. Senhor, queremos colocar os nossos olhos em Ti para nunca mais tirar. Senhor, obrigada porque o Senhor hoje está restaurando comunhão aqui. Obrigada porque o Senhor está restaurando aliança. Obrigada porque o Senhor está pegando pessoas aqui pela mão e dizendo: não duvide, não duvide porque eu estou ao teu lado. Eu sei que são muitas coisas querendo te parar. Eu sei que são excessos de informações querendo tirar você do foco. Mas eu estou no controle. Hoje eu estendo a mão para ti, te acalmo e aquieto este vento que vinha contrário para tentar te parar. Não tire os teus olhos de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você, os teus olhos precisam estar postos no Senhor. Mesmo que as dificuldades, que as aflições, que os desânimos, que as notícias tentem parar você, tentem tirar você do foco, você precisa lembrar diariamente, o meu foco é Jesus. O meu Salvador é Jesus. Ele nunca falhou e nunca falhará. Quem tem os olhos postos em Jesus diariamente tem a casa edificada sobre a rocha, consegue suportar provações, consegue ser aprovado, consegue ser aprovada pelo Senhor. Então seja uma pessoa que fita os seus olhos em Jesus e que não esquece que o teu Deus é todo poderoso e que Ele está contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.